Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16. De manhã nós ouvimos uma exposição nos versículos de 1 a 13. E depois de ouvir uma mensagem como aquela, você talvez pense que os fariseus tenham se quebrantado. Vocês acreditam que eles ficaram zombando de Jesus depois de ouvir aquele sermão? E o Senhor Jesus os confronta, porque eles queriam justificar os erros deles diante dos homens, mas Deus não aceitava os erros deles. E o Senhor então anuncia com fidelidade a eles o Evangelho, confronta os seus pecados no que diz respeito ao trato de suas mulheres, e depois conta outra parábola, na qual vou pregar nesta noite, desafiando aquelas pessoas a considerarem verdadeiramente as motivações dos seus corações, porque se elas de fato não se arrependessem, elas iriam para um lugar terrível. E é acerca deste lugar que Jesus vai nos falar nesta noite, em Lucas 16, a partir do versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus eterno, Pai, nós nos humilhamos diante de Ti. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Sê propício a nós, pecadores, ó Deus. A Tua palavra diz, ó Pai: Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Mas essa mesma palavra diz que contigo está o perdão, para que te temam. Senhor, é porque nos perdoaste na justificação, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, que nós ousamos adentrar a sala do trono em atitude de adoração, e saber que estamos diante do Pai, diante do Filho, e diante do Espírito Santo. Deus amado, em nome de Jesus, tem compaixão de nós. Dá-nos, Deus, verdadeiramente um arrependimento sincero. Ó Deus, dá-nos uma confiança única e exclusiva na obra de Jesus, porque só dele obtemos a justificação, porque é somente confiando nele que nossos pecados vão ser perdoados. É somente por causa da obra de Jesus que teremos a vida eterna. Mas tendo sido verdadeiramente salvos, ó Deus, nós não viveremos mais para nós. Nós viveremos, ó Deus, para Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fala ao nosso coração. Abençoa
a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, há 2 semanas atrás eu estava evangelizando uma pessoa que eu conheço há aproximadamente 20 anos. Essa pessoa vive na Europa nos dias de hoje. E nós estávamos conversando, uma conversa muito preciosa. E mais uma vez falando acerca da divindade de Cristo Jesus. Aquela pessoa muito querida segue alguns princípios do judaísmo na sua vida. E eu, pelas Escrituras, lhe mostrava que Jesus era o Salvador. E de repente aquela pessoa dizia: esse negócio de inferno eu não acredito não. Isso é coisa de pessoas assim, mais retrógradas do passado. Nos nossos dias, esse é o pensamento europeu comum, tá? As pessoas não acreditam nesse negócio de inferno não. E Jesus foi um profeta humano, eu falei: vem cá, mas se você tombar hoje e chegar na porta do céu, e Deus perguntar para você por que Ele deveria deixar você entrar no céu dele, o que você responderia? E aí aquela pessoa deu algumas respostas, e eu falei: se Ele te dissesse que você só entra no céu se você tivesse crido em Jesus? E aí a pessoa me disse: eu diria que eu não soube direito que era assim. Eu falei: você não vai poder falar isso, eu estou falando de Jesus para você aqui agora. Mas a grande verdade é que ainda que você não acredite, o inferno existe. E se nós não nos arrependermos e crermos em Jesus, o que nos espera é uma eternidade terrível de angústia e dor. Neste texto, queridos irmãos e irmãs, depois de pregar aquela parábola tão impactante, tão poderosa, que eu tive a bênção de poder pregar nesta manhã, o Senhor Jesus fala sobre o administrador infiel, queridos amigos e irmãos, e nos chama a não deixar que o dinheiro se torne o nosso Deus, porque todo aquele que idolatra o Deus dinheiro vai receber a ira de Deus. Jesus terminou dizendo: não é possível servir a Deus e a Mamon. A Mamon, o Deus das riquezas. Não é possível servir a Deus e as riquezas. E os religiosos judeus do lugar de se arrependerem zombam de Jesus, dizendo: está literalista demais, que é isso? E aí o Senhor Jesus os confronta dizendo o seguinte: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação entre Deus. Eles amavam as riquezas mais do que a Deus, e Jesus os confronta, e Jesus então diz que desde a lei e os profetas vigoraram até João, e o Evangelho vinha sendo anunciado desde o passado, e todos tinham que se esforçar para entrar no reino de Deus. E ele diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E como eles ainda continuam naquela atitude de soberba e rebeldia, Jesus confronta a atitude deles, porque se diziam muito religiosos, mas muitos deles, amados irmãos e irmãs, por qualquer coisa abandonavam as suas esposas e se divorciavam de suas mulheres. E depois de confrontar esse pecado deles, Jesus então começa a mostrar o lugar para o qual eles iriam, se eles verdadeiramente não se arrependessem e crescem em Jesus. Aqui, no versículo de número 23, o Senhor Jesus usa a expressão no inferno. E aqui esse texto nos ensina o que é o inferno. O que é o inferno? Tem gente que diz aí na rua: não, esse mundo terrível, o inferno é aqui. Nunca ninguém viverá algo pior do que isso. O inferno é aqui para aquele que é fiel a Deus e crê no Senhor, porque depois ele vai ter o céu. Mas para aquele que não crê no Senhor Jesus, o céu é aqui, porque depois ele vai passar o inferno na eternidade debaixo da ira de Deus. Jesus nos apresenta aqui, irmãos e irmãs, o que é o inferno. E a primeira verdade que ele nos diz nesse texto é o seguinte: que o inferno é o lugar de quem se coisificou. O inferno é o lugar de quem se coisificou. Vamos ler o versículo 19 até o versículo 22, diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente.
Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O que é o inferno? O inferno é o lugar de quem se coisificou. O texto nos apresenta dois homens. E preste atenção comigo, não é por acaso que o texto não fala o nome do primeiro homem. O texto diz que havia certo homem rico, e aquele homem era tão idólatra e adorava tanto a si mesmo, que ele se vestia de púrpura, amados irmãos. Púrpura era tecido caríssimo nos dias de Cristo Jesus. Era o tecido que somente reis usavam para vestir. E se não bastasse se vestir de púrpura, esse homem era tão rico que ele se vestia de linho finíssimo, amado amigo e irmão. Ele se vestia de púrpura e linho finíssimo e se regalava esplendidamente. Ah, querido amigo e irmão, esse homem aqui provavelmente se fez rei para si mesmo. Tinha um grande manto, se vestia de púrpura e se considerava o seu próprio Deus. O coração dele está nas riquezas dele. Mas o texto bíblico diz a nós que havia um outro homem no texto. Esse homem é um mendigo, preste atenção, ele tem nome. O nome dele é Lázaro. Onde ele fica? Ele fica à porta da casa daquele homem rico. E aquele mendigo é pobre e doente, ele está coberto de feridas e chagas. E ele deseja alimentar-se das migalhas que caem no chão da mesa do rico. E ninguém, amados irmãos, dá nada para ele. Os cães vêm lamber-lhe as úlceras, diz o texto bíblico. Quando aquele homem morre, mesmo sendo um mendigo paupérrimo, ele era alguém que cria em Jesus. E ele vai para o céu. E céu aqui é simbolizado como seio de Abraão. E aqui o Senhor Jesus coloca Abraão falando, e aqui Abraão tipifica o próprio Cristo lá no céu, aquele que é o Senhor dos céus. Então Abraão, porque Abraão era o pai da fé, aquele que creu na promessa de que Deus abençoaria todas as famílias da terra, por meio da sua descendência, o Messias veio na família de Abraão. Lázaro morreu e foi para o céu, o rico morreu e foi sepultado, e o versículo 23 diz que ele estava no inferno em grande tormento. Preste atenção aqui, Lázaro é paupérrimo, Lázaro mora na porta da casa do rico, Lázaro tem feridas terríveis, os cães vêm lamber-lhe as úlceras. Imagina, irmão, úlceras na pele, os cães da rua estão lambendo a sua pele, ele está morrendo de fome na porta da casa do rico. Ele deseja comer as migalhas dos pães que caem na mesa do rico, mas ele ainda se chama Lázaro, ele tem personalidade. Esse homem rico, amado irmão, é um homem que amou tanto a sua riqueza, e fez dela tanto o seu Deus, que ele já não tem mais nome, ele já não tem mais identidade, ele já se tornou uma coisa, ele se coisificou. Você não sabe o nome dele, você não sabe o nome da família dele, você nem sequer pode reconhecer que ele era um judeu, meu querido amigo e irmão. O texto chama de o homem rico. Ele se veste de púrpura, veste de linho finíssimo, ele tem provavelmente um manto, ele se auto-idolatra na sua riqueza, e se não bastasse, tem um mendigo morrendo de fome na porta da sua casa, e diz o texto que ele se regalava esplendidamente, na mesa dele tem as melhores carnes, as melhores comidas, o melhor vinho, e ele come e bebe o dia inteiro, e se veste como um rei, e idolatra a sua riqueza, a ponto de ser confundido com a própria riqueza, perdeu sua identidade, se tornou uma coisa, perdeu seu nome, perdeu sua essência, é um homem rico, ele se coisificou. O inferno é o lugar de quem se coisificou, de quem adorou tanto alguma coisa, e a colocou no lugar de Deus, que ele se tornou a própria coisa, perdeu sua própria identidade, deixou de ser considerado um filho de Deus. Ah, querido amigo e irmão, esse homem padece
do terrível pecado de idolatria. E preste atenção, todas as vezes que você coloca alguma coisa ou alguém no lugar de Deus, você vai perdendo a sua personalidade, você vai perdendo a sua identidade, e você vai se identificando com aquela coisa que você adora. Ah, querido amigo irmão, se você idolatra o seu dinheiro, você vai viver para ganhar dinheiro somente. E você não vai ter tempo para sua esposa, e você não vai ter tempo para os seus filhos, e você não vai ter tempo para servir a Deus, porque a sua prioridade é simplesmente, única e exclusivamente ganhar dinheiro. Alguns anos atrás, amados irmãos, eu li uma história sobre o homem mais rico da América Latina, um grande mexicano, dono de uma grande empresa de telecomunicações, que queria deixar tudo para o seu filho, mas ele nunca teve tempo para o seu filho, ele nunca brincou com o seu filho, ele nunca conversou com o seu filho, e o seu filho era um jovem drogado que não queria saber de nada, e ele estava desesperado porque ele ia morrer, ele ia deixar tudo para o seu filho, e o seu filho não teria condição de tocar os seus negócios, tudo porque ele priorizou as suas riquezas, perdeu sua esposa, perdeu seu filho, perdeu sua vida. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há acima nos céus, nem do que há na terra, nem do que há abaixo da terra, nas águas. Não coloque nada no lugar de Deus. Não coloque o seu dinheiro, não coloque a você mesmo, não coloque qualquer pessoa, não coloque as suas prioridades. Você se torna aquilo que você adora. Todos nós, amados amigos e irmãos, fomos criados para adorar. Se você não adora a Deus, você adora alguma coisa. Mas todo ser humano é um adorador. E se você se torna um idólatra, você vai se coisificar. Você vai perder a sua identidade, você vai perder a sua personalidade, você vai perder o seu nome, você vai se tornar uma coisa e vai ser jogado no inferno, porque amou uma coisa mais do que a Cristo Jesus, e não creu nele como seu único Senhor e Salvador. Pastor, o que é o inferno? O inferno é o lugar de quem se coisificou. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus amados amigos e irmãos? Que nós não coloquemos nenhuma coisa, nada nem ninguém, no lugar do Senhor, mas que nós vivamos para adorá-lo, em espírito e em verdade, todos os dias da nossa vida. Mas talvez você me pergunte nesta noite: pastor, o que é o inferno? O inferno é um lugar de grande tormento. O inferno é um lugar de grande tormento. Diz aqui o versículo 23... No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. O inferno é um lugar de grande tormento. Aqui o versículo de número 23 usa a palavra tormento, amado irmão. Também no versículo de número 24 você vê a palavra atormentado. Depois no versículo 25 você vê de novo a palavra tormento. Lá no versículo 28 você vê de novo a palavra tormento. Tormento, 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 tormento. Quando você lê a Bíblia e você lê uma perícope, uma passagem, preste atenção quando uma palavra se repete demais. Quando a palavra se repete algumas vezes, é porque Deus quer chamar a atenção para aquela palavra. 4 vezes você vê aqui: tormento, 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 tormento. O inferno é um lugar de grande tormento, de um sofrimento incomparável, amado amigo irmão. Um sofrimento que nunca passa. O texto simboliza esse sofrimento como uma grande chama. A alma desse homem foi jogada no inferno, e aquela chama queima, 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 e ele é queimado, 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 mas nunca se consome.
É um tormento terrível, amado irmão. Se alguém morrer queimado, irmão, isso já é um sofrimento terrível. Eu me lembro quando eu era menino, na cidade vizinha à minha, cidade de Unaí, Minas Gerais, houve uma situação muito complicada, um homem pegou fogo. E ele saiu correndo no meio da rua, incendiado, e ninguém conseguiu apagar o fogo, e ele morreu queimado no meio da rua. Foi algo chocante, algo horrível, algo que impactou aquela região. Mas mesmo sendo queimado, o sofrimento dele acabou porque ele morreu. Mas no inferno o sujeito é queimado, 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 eternamente, e nunca para de ser queimado. É um terrível tormento, amado amigo e irmão. E o nosso texto nos conta que naquele dia, Deus permitiu algo inusitado. Aquele homem estava no inferno, olhou para cima e teve uma visão do céu. E quem ele viu lá no céu? Lázaro. Junto com Abraão. Abraão simboliza o próprio Senhor aqui. E aí então, quando ele vê Lázaro no céu, feliz, no seio de Abraão, junto com Abraão, na presença de Abraão, desfrutando de alegria com Abraão, ele grita lá do inferno: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Primeira coisa, nós vemos nesse homem uma terrível falsa piedade. Ele não viveu como filho de Abraão. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. E todos nós que cremos em Jesus, na Bíblia, somos chamados de filhos de Abraão. E agora ele está no inferno queimando e revela uma falsa piedade terrível. Ele nunca viveu como filho de Abraão. Agora ele está no inferno e diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mas veja bem que no inferno ele ainda continua sendo tremendamente soberbo. Quando ele morou na terra, ele era quase uma majestade. E Lázaro valia como um animal na porta da casa dele. Mas agora ele está no inferno e Lázaro está nas maiores riquezas no céu. Mas olhe como esse homem é maluco, ele está no inferno e ele acha que ele ainda pode dar ordem a Lázaro. Veja a soberba dele. Olha o que ele diz aqui: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Preste atenção, ele dá ordens ao pai Abraão. Ele está dando ordens ao próprio Senhor. Ele está dando ordens a Abraão. Ele está no inferno, sendo queimado, deveria estar humilhado, mas continua a ser um terrível soberbo. Dando ordens ao Senhor e dando ordens a Abraão. Mas preste atenção, que quem está no inferno nunca se arrepende. Quem está no inferno só quer ser aliviado. Olha o que diz o versículo aí, versículo 24. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Só que a ponta do dedo. O inferno é tão terrível que... Mas veja bem que ele não quer uma conversão real. Molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele não se arrepende. Ele não pede para sair dali. Ele só quer alívio do sofrimento que ele tem. Preste atenção, ninguém que está no inferno se arrepende. Todo mundo que está no inferno está ali, e ali é um lugar de mais blasfêmias ainda. As pessoas, em outras palavras, estão ali, elas não se arrependem, elas não pedem perdão a Deus pelos seus pecados, elas estão praticamente dizendo: maldito desse que me está queimando. No lugar de se arrepender diante de Deus, não, elas são entregues ao seu orgulho e à sua soberba, e elas só querem alívio, mas elas não têm em nenhum momento da sua vida arrependimento. O inferno é um lugar onde não há arrependimento algum, não há possibilidade de arrependimento, há desejo de alívio, somente. E aqui então, amado irmão, o inferno é o lugar onde essa pessoa vai ser ironizada. Abraão, que simboliza o Senhor, diz a ele o seguinte: você lembra que quando você estava vivo na terra, você recebeu todos os seus bens? Ou seja, você acreditava que as suas bênçãos eram somente o dinheiro e a prosperidade que você tinha. Você já recebeu a sua recompensa, você lembra? Olha o que Abraão fala para ele, é uma ironia aqui. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro, igualmente os males. Você colocou seu coração nas riquezas. Lázaro sofreu terrivelmente na terra, mas agora está acontecendo algo diferente aqui.
Ele está consolado e tu em tormentos. O inferno é um lugar de grande tormento. Quem está ali tem uma falsa piedade, quem está ali continua sendo um soberbo, quem está ali não se arrepende, quem está ali foi porque colocou os seus bens, as suas prioridades, as suas riquezas em qualquer outra coisa nessa vida, amado amigo e irmão, que não seja Deus. O inferno é um lugar de grande tormento, querido amigo e irmão. É por isso que é importante que você olhe para o seu coração nesta noite e veja se você de fato tem colocado alguma coisa, alguma pessoa ou até você mesmo no lugar de Deus. Porque se este mundo é o seu céu, se você tem feito desta terra o seu céu, você irá para o inferno e receberá eternamente o tormento da ira de Deus sobre você. O inferno é um lugar de grande tormento. Por que nós que cremos em Cristo Jesus não vamos para o inferno, irmão? Porque Cristo já sofreu o nosso inferno na cruz do Calvário. Isaías pinta o quadro dizendo, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Preste atenção. Sabe o que Cristo sofreu na cruz por você? Se você crê em Cristo Jesus, é literalmente o que você merecia sofrer no inferno. A morte de Jesus foi terrível no sentido físico. Ele foi crucificado, ficou pendurado no seu corpo até ser asfixiado. Ele foi açoitado com um chicote de ossos, ele ficou horas naquela cruz, amado amigo e irmão, ele perdeu a sua respiração. E o sofrimento físico do Senhor foi terrível. Mas você precisa reconhecer que o sofrimento maior que Cristo Jesus teve não foi o sofrimento físico, foi o seu sofrimento espiritual. O peso da ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz. Literalmente o que você e eu merecíamos sofrer no inferno, Cristo pagou na cruz. É algo que eu e você não podemos dimensionar. Então, querido amigo e irmão, se você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus, louve a Deus, porque nunca ninguém amou você como Cristo te ama, e você foi salvo. Cristo sofreu tremendamente o peso da ira de Deus, querido amigo e irmão, contra o seu pecado na cruz. Nunca ninguém amou você como Jesus te ama. Então, se você, querido amigo e irmão, entendeu o tamanho da salvação que recebeu, se arrependa da vida de pecado que você tem levado e verdadeiramente viva como quem creu em Cristo Jesus, como quem foi perdoado, como quem foi resgatado, como quem foi reconciliado com Deus Pai, como quem sabe que é amado pelo Senhor e já não é mais escravo do pecado e pode caminhar junto com Jesus ao seu lado, porque o Senhor já mudou completamente o seu estado, porque você já foi verdadeiramente perdoado. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Se você não quer ir para o inferno, se arrependa hoje dos seus pecados e creia que Jesus já sofreu o inferno que você merecia na cruz. Mas talvez você me pergunte nesta noite, pastor, o que é o inferno? O inferno é o lugar de quem se coisificou. O inferno é um lugar de grande tormento. Mas o inferno é o lugar da irreversibilidade. O que é o inferno? O inferno é o lugar da irreversibilidade. O inferno é o lugar da irreversibilidade. Versículo 26. Eu vou ler uma vez, a igreja vai ler a segunda vez. Diz assim o texto. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Leiam, irmãos, o mesmo versículo. 1, 2, 3, podem ler. E além? De tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem.
Abraão, que simboliza Jesus neste texto, irmão, está dizendo que o inferno é o lugar da irreversibilidade. Ele diz àquele homem que perdeu a sua personalidade o seguinte: está posto um grande abismo entre nós e vós, há um abismo infinito. E ele diz o seguinte: ninguém passa daqui para lá, ninguém vai do céu para o inferno, e ninguém passa daí para cá. É isso que ele está dizendo. Então o que ele diz para mim e para você é que o inferno é um lugar de irreversibilidade. O que Jesus está ensinando, irmão, é que não tem um lugar de estágio intermediário. Algumas pessoas que frequentavam a igreja no decorrer da história, para forçar a barra e dizer que ainda tinha oportunidade para alguns depois da morte, inventaram um tal de purgatório, mas isso não é bíblico, isso é uma heresia terrível. A Bíblia fala de 2 lugares depois da morte, a Bíblia fala de céu e inferno. E querido amigo e irmão, e quem está no céu não pode ir para o inferno, e quem está no inferno não pode ir para o céu. É por isso que não adianta orar pelos mortos. As pessoas perguntam: por que vocês protestantes não oram pelos mortos? Não adianta orar nada pelos mortos. Você tem que acertar as contas da sua vida com Deus aqui. Depois que você morreu, ninguém pode orar pelos mortos, porque o sujeito ou está no céu ou está no inferno. A Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27 o seguinte: que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. O que a Bíblia ensina é o seguinte: quando nós morremos, irmãos, a palavra morte, a semântica da palavra morte significa literalmente separação. A nossa alma, a nossa parte imaterial é separada do nosso corpo. O seu corpo vai ser sepultado na terra. Se você creu em Jesus como Filho de Deus e como seu único Senhor e Salvador, a sua alma é elevada aos céus. E muita gente diz: não, nós vamos estar dormindo e descansando. Não, você vai estar consciente e alegre na presença de Jesus lá no céu. Apocalipse tem um texto que diz que aqueles que estão lá no céu estão louvando ao Senhor em grande alegria, mas eles também dizem ao Senhor: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue contra os moradores da terra? Eles estão esperando o dia do juízo final. E aqueles que não têm Cristo Jesus, quando eles morrem, o corpo deles é sepultado na terra e a alma deles é levada para o inferno. É isso que o texto está dizendo aqui. E eles estão conscientes ali em tormento. Lázaro está no céu consciente na alegria. O homem rico está consciente no inferno em tormento. Depois disso, Hebreus 9, 27 diz que acontece o juízo. Quando o Senhor Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Aqueles que têm Jesus ressuscitarão com o corpo de glória como Ele é, e eles reinarão com Ele eternamente e terão o mesmo corpo glorificado de Jesus. Aqueles que estão no inferno ressuscitarão com o corpo, amado irmão, preparado para queimar eternamente no inferno, debaixo da ira de Deus. O homem só morre uma vez. É por isso que você precisa acertar a sua situação com Deus aqui. É muito sério isso, irmão. Uma vez eu preguei num lugar e o moço que arrastava o coração de todas as meninas disse: pastor, gostei muito da mensagem, mas eu sou muito novo. Quando eu for velho eu penso nisso, de buscar a Deus. Entre 1 e 2 meses depois ele morreu com um carro na pilastra de um viaduto. A vida dele acabou. Ninguém é novo demais para buscar a Deus. E quando você parte daqui, não tem mais jeito. Então, se você está ouvindo esta mensagem nessa noite e ainda não crê em Cristo Jesus, essa é uma oportunidade maravilhosa que o Senhor está te dando. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus, diga: Senhor, perdoa-me de todos os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para me salvar. A Bíblia diz que se você crê, Deus te declara justo no tribunal dele. Literalmente é como se numa sentença Deus batesse o martelo e dissesse: eu te declaro justo, eu te declaro inocente, pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E aí você já não tem culpa alguma no tribunal de Deus. Deus coloca toda a justiça de Jesus na sua conta, a considera em você. Deus te adota de papel passado como filho de Deus, se torna seu amigo, te dá um lugar nos céus, coloca o Espírito Santo na sua vida e se torna seu amigo nessa terra e vai dar a bênção a você de ver a Jesus face a face na glória. Então, querido amigo e irmão, não diga que hoje é cedo demais para servir a Deus. Se arrependa dos seus pecados hoje, porque depois que você partir daqui, não
tem mais jeito. Pastor, o que é o inferno? O inferno é o lugar de quem se crucificou. O inferno é um lugar de grande tormento. O inferno é o lugar da irreversibilidade. Mas, em último lugar, o nosso texto desta noite nos diz que o inferno é o lugar de falsas doutrinas. O que é o inferno? O inferno é um lugar de falsas doutrinas. Nós vamos ler a partir do versículo 27, diz assim o texto. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus está nos ensinando, amados irmãos, que todas as heresias nasceram no inferno. Todas as falsas doutrinas nascem no inferno, na mente de Satanás e de seus demônios, que serão também atormentados ali no inferno. Veja bem, esse homem não se arrepende, e ele não quer que a sua família ouça o evangelho. O que ele disse? Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Olha a religião que está nascendo no inferno. Manda o espírito de Lázaro para lá, o espírito do morto voltando. Já ouviu alguém que fala isso? Não, manda ele para lá, o espírito volta. E aí você fala assim: eu tive um sonho à noite, sonhei com o espírito do morto fulano de tal. O espírito do morto tomou e escreveu para mim. É isso que ele está falando. Ele está falando: manda o morto lá voltar, para pregar para a minha família. Olha o que Abraão responde para ele. Ele diz: te imploro, manda Lázaro, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não vivam como eu vivi. E aí então esse espírito vai dar testemunho, e eles não virão para esse lugar de tormento. O que Abraão, que simboliza o Senhor Jesus, disse? Pode parar com isso, com essa heresia. Não tem esse negócio de espírito voltar dos mortos. Ele diz aqui: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que são Moisés e os profetas, amado irmão? Moisés e os profetas são a Bíblia. A Bíblia dos dias de Jesus era o Antigo Testamento. E a Bíblia do Antigo Testamento era caracterizada pela lei, escrita por Moisés, pelos escritos, que eram os livros poéticos, e pelos profetas. Quando Abraão, que representa Jesus, diz aqui: eles têm Moisés e os profetas, ele está dizendo: eles têm a palavra de Deus. O meu método não é mandar espíritos que estavam mortos voltarem para falar com as pessoas. Eu me revelo por meio da minha palavra. Doutrina equivocada nasce no inferno, irmão. Doutrina de que mortos podem voltar para conversar com você, conversa fiada. O que fala através de psicografia, isso é antibíblico, isso é coisa do diabo, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Se alguém quiser conhecer a Deus, tem que ser por meio da palavra de Deus. Mas pastor, eu fui lá no centro, e de repente então, o Gui incorporou, e ele começou a escrever, e começou a falar coisas da pessoa que eu sabia. Irmão, isso é o demônio. A Bíblia diz em 2 Coríntios que Satanás, para enganar você, ele se reveste de anjo de luz. Ele já foi um anjo de luz. Ele já foi um anjo gloriosíssimo. Hoje ele não tem mais essa aparência, mas para enganar essas pessoas, ele se reveste de anjo de luz para enganar você. Jesus está sendo claro, dizendo para mim e para você que não tem essa de espírito voltado aos mortos. Não existe isso. As pessoas só podem se achegar a Deus por meio da palavra de Deus, por meio do evangelho que está na palavra de Deus. E o Senhor Jesus, através da figura de Abraão, corrige esse homem, mas ele está no inferno, debaixo do sofrimento junto com o demônio, e insiste na falsa doutrina. Olha o que ele diz: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E aí, irmãos, Abraão é taxante. Ele diz o seguinte: se não ouvem a Moisés e aos profetas, se eles não ouvem a palavra de Deus,
tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Onde é que se concretiza esse versículo? Jesus ressuscitou dos mortos, não ressuscitou? O que aconteceu com os fariseus quando eles souberam que Jesus ressuscitou dos mortos? Eles creram? Creram ou não? Isso aqui se cumpre, amado irmão, na ressurreição de Jesus. Ele está falando assim, ó, espírito nenhum volta. E preste atenção, eu vou mais além com você, até do que a volta de espírito. Se as pessoas não ouvem a palavra de Deus e não creem na mensagem do Evangelho que está na palavra de Deus, porque o Evangelho já se revelava no Antigo Testamento, eles não vão crer nem no dia em que alguém ressuscitar dos mortos. E no dia em que Jesus foi ressuscitado dos mortos, os religiosos judeus chamaram os soldados que viram a ressurreição de Cristo, deram dinheiro para eles e falaram assim: vocês falem que os discípulos vieram e pegaram o corpo dele, não falem para ninguém que ele ressuscitou. Se Pilatos achar ruim com vocês, nós vamos proteger vocês. Jesus ressuscitou e eles não acreditaram nele. Aqui, amado amigo e irmão, esse homem que está no inferno está acusando a Deus de que ele não se revelou da maneira correta. Precisa mandar alguém dos mortos. O Senhor fez errado, manda alguém dos mortos. Ele está dizendo que a palavra de Deus não é suficiente. No inferno é atacada a doutrina da suficiência da palavra de Deus. E nós sabemos, amados irmãos, da suficiência das Sagradas Escrituras. Esse livro é a revelação de Deus. E tudo nesse livro se centraliza na pessoa de Jesus. Esse livro revela que Deus criou o homem, que nós caímos em pecado por causa disso, por causa do pecado de nosso primeiro pai. Nós somos pecadores até o dia de hoje, por isso fazemos tantas coisas erradas, porque a pena do nosso pecado, do pecado do nosso primeiro pai, foi a nossa natureza pecaminosa. Mas Deus mostra então como Ele prepara a história do povo judeu para mandar na plenitude dos tempos o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou. O Antigo Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento é a mensagem de Jesus para nós, amados amigos e irmãos. Esse livro fala de Cristo, e o homem só pode se relacionar com Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Não há volta de mortos, não há outra doutrina, não há boas obras humanas. É somente pela fé na obra de Cristo Jesus que o pecador vai ser salvo. Mas se alguém rejeitar o Evangelho, não adianta mais. Essa pessoa está perdida. Ela vai ter que estar no inferno da ira de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz a Timóteo o seguinte, 2 Timóteo, a partir do versículo 14, do capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que foste inteirado, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa é a mensagem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse livro é uma história de amor, que conta como Deus amou o seu povo e deu seu Filho para pagar os pecados do seu povo, para resgatar o seu povo, para perdoá-lo, para dar a ele a vida eterna. Pastor, nós aprendemos o que é o inferno. O inferno é o lugar de quem se coisificou. O inferno é um lugar de grande tormento. É o lugar da irreversibilidade. É o lugar das falsas doutrinas. Mas, pastor, nessa noite eu quero saber como não ir para o inferno. Como não ir para o inferno? João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo. Quem sabe repita comigo, vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo ensina como não ir para o inferno. Em primeiro lugar, reconheça a generosidade de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Em segundo lugar, reconheça que Deus requer de você compromisso, para que todo aquele que nele crê, é quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o seu único Senhor e Salvador pessoal. E ele diz que você precisa reconhecer que esse amor de Deus é benéfico, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja jogado no inferno, mas tenha a vida eterna. Você precisa reconhecer que Deus amou você e deu Cristo na cruz para pagar os teus pecados. Você precisa reconhecer que Deus é bom e quer te levar para o céu. E Deus exige de você o compromisso de confiar em Jesus como seu único Senhor e Salvador, como o único mediador entre Deus e os homens, como Filho de Deus, ou seja, como aquele que é o próprio Deus e homem, que amou tanto você, que morreu por você e ressuscitou, e quer te dar a vida eterna, a paz com Deus. Creia em Jesus e você não vai ir para o inferno. Creia em Jesus e você vai morar no céu. Para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Creia em Jesus e você vai para o céu. Vai passar a eternidade na presença do Senhor.